Doutor Marquinhos? Boa tarde a todos os senhores deputados, deputada João Pereira. Boa tarde. Boa tarde às senhoras e senhores servidores desta casa. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, dou por aberta a sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 73ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 13 dias do mês de setembro do ano 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes senhores deputados: Luiz Dantas, presidente; Dudu Holanda, primeiro secretário; Edival Gaia, ocupando a segunda secretaria; Francisco Tenório, Galba Novaes, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões Júnior, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcos Barbosa, Olavo Calheiros, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo e Tarcísio Freire. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: requerimento número 1418/2017, justificativa de ausência do deputado Gilvan Barros nos dias 12, 13 e 14. Requerimento número 1419/2017, justificativa de ausência do deputado Galba Novaes no dia 22/8. Requerimento número 1420/2017, justificativa de ausência do deputado Galba Novaes no dia 16 e 17/2017. Requerimento 1421/2017, justificativa de ausência do deputado Marquinhos Madeira no dia 9 e 10. Requerimento número 1422/2017, justificativa de ausência do deputado Galba Novaes no dia 6/9. Requerimento número 1423/2017, justificativa de ausência do deputado Galba Novaes no dia 31/8. Requerimento número 1424/2017, justificativa de ausência do deputado Galba Novaes no dia 8, 9 e 10/2017. Foram lidas, discutidas e aprovados pareceres de número 647, 649/2017, da segunda comissão, 653/2017, da terceira comissão, e 648/2017, da segunda, terceira e sétima comissões. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador registra os alarmantes números estatísticos de homicídio no estado. Segue fazendo comparações quanto aos orçamentos, reportando-se a lei orçamentária. E traz comentários sobre os investimentos na segurança pública, questionando na ocasião os recursos repassados para a educação, onde gera reflexo no número de violência do estado. Na sequência, faz análise no que tange a capacidade do trabalho da Polícia Militar, entendendo também a necessidade de observar, no âmbito da segurança pública, o papel fundamental da Polícia Civil. Finaliza ressaltando a indispensável necessidade de admissão dos concursados aptos a assumirem os cargos quanto ao último concurso da Polícia. Em questão de ordem, o deputado Galba Novaes faz alguns questionamentos quanto à aplicação do regimento interno no que diz respeito às regras estabelecidas para a inscrição dos senhores deputados para a hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, são encontrados 14 dos senhores deputados e o senhor presidente alerta
que a sua presença compõe o quórum, comum à atipicidade. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório apela para que os senhores deputados presentes na casa retornem ao plenário para propiciar o quórum necessário para apreciar os vetos. O senhor presidente convoca os senhores deputados para retornarem ao plenário e suspende a sessão por 10 minutos. Reaberta a sessão, procedida a nova verificação de quórum, são encontradas a presença de 16 dos senhores deputados. Há número legal para apreciar a pauta. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto total do projeto de lei número 261/2016. Em votação, o deputado Francisco Tenório orienta seus pares como proceder na votação do veto. São encontrados 15 votos dos senhores deputados, sendo um voto sim, 13 votos não e uma abstenção. O senhor presidente proclama mantido o veto total ao projeto de lei número 261/2016. Em questão de ordem, o deputado Rodrigo Cunha solicita que seja informado a remessa pelo Executivo de matéria do teor similar ao projeto de lei número 261/2016. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto parcial do projeto de lei número 388/2017. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo requer que seja realizada 2 votações em separados para os artigos vetados. O deputado Francisco Tenório propõe igualmente a votação em separado. Em questão de ordem, o deputado Isnaldo Bulhões solicita que sejam votadas na forma do regimento, sem divisão. Em questão de ordem, o deputado Rodrigo Cunha solicita à mesa que se pronuncie sobre a questão da votação em destaque dos vetos. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório assinala que a votação em separado obedece ao que foi decidido no parecer e não vê qualquer dificuldade em assim proceder. O senhor presidente observa que o pronunciamento sobre esta questão cria precedente. Com a palavra, o deputado Olavo Calheiros analisa o processo de votação dos vetos a partir do relatório e assinala contradições. O senhor presidente avalia que o atual rito preside de um relatório prévio. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo sustenta na forma do regimento a factibilidade da votação em destaque de vetos. O senhor presidente comunica que acompanha a orientação da assessoria da mesa e informa que a votação do veto parcial do projeto de lei número 388/2017 será em separado. Com a palavra, o deputado Edival Gaia solicita esclarecimentos sobre a forma de votação correta. Em questão de ordem, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior faz avaliação sobre o processo de votação e procede discutindo as razões do veto. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo discorre sobre as razões do veto. Com a palavra, o deputado Olavo Calheiros faz análise da votação do veto e sublinha as contradições entre as votações do relatório e da matéria vetada. Com a palavra, o deputado Rodrigo Cunha exige que a regra decidida nesta sessão seja mantida permanentemente e considerando a admissibilidade da votação em separado, observa a serem necessários preencher os requisitos exigidos pelo regimento ao tipo. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo faz a entrega à presidência do requerimento de destaque na forma do regimento. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório orienta seus pares sobre a votação, procedida a votação em separado do parágrafo 3 do artigo 75 do projeto de lei número 388/2017. São encontrados 15 votos dos senhores deputados, sendo 2 votos sim, 3 votos não. O senhor presidente proclama a manutenção do veto ao parágrafo 3 do artigo 75 do projeto de lei número 388/2017. É anunciada a apreciação do veto aos artigos 46, 49, 66, 67 e 68 do projeto de lei número 388/2017. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório orienta seus pares sobre a votação. Com a palavra, o deputado Rodrigo Cunha solicita esclarecimentos sobre o teor da matéria.
Com a palavra, o deputado Bruno Toledo informa que a posição correta é a que contempla o projeto original, que fixou em lei a autorização dos recursos. Com a palavra, o deputado Isnaldo Bulhões pede a manutenção do veto em defesa dos servidores do Judiciário. Com a palavra, a deputada Jó Pereira põe em evidência a contradição entre o relatório e a matéria. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo observa absolutamente necessária a utilização em lei das despesas. Com a palavra, o deputado Rodrigo Cunha sublinha as contradições na matéria. Em votação, ao veto aos artigos 46, 49, 66, 67 e 68 do projeto de lei número 388/2017, são encontrados os votos de 15 dos senhores deputados, sendo 6 sim, 9 não. O senhor presidente proclama mantido o veto aos artigos 46, 49, 66, 67 e 68 do projeto de lei número 388/2017. É anunciada a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 429/2017. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório requer que sejam votados em separado os artigos 21 e 29 do projeto de lei número 429/2017. Para encaminhar a votação ao artigo 21, o deputado Francisco Tenório orienta seus pares a votarem sim, pela derrubada do veto. Com a palavra, o deputado Rodrigo Cunha pede esclarecimento sobre o teor da matéria. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo defende a derrubada do veto. Com a palavra, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior esclarece que o contemplado na parte vetada já é lei federal, que determina o encaminhamento por meio eletrônico. Em votação ao veto ao artigo 21 do projeto de lei número 429/2017, são encontrados 15 votos dos senhores deputados, sendo 6 votos sim, 9 votos não. O senhor presidente proclama mantido o veto ao artigo 21 do projeto de lei número 429/2017. É anunciada a apreciação do veto do artigo 29 do projeto de lei 429/2017. Com a palavra, os senhores deputados Francisco Tenório, Bruno Toledo e Rodrigo Cunha defendem o controle social sobre a administração estadual e a derrubada do veto. Com a palavra, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior discorre sobre a composição do governador Renan Filho, com a transparência, e assinala que as informações já estão à disposição no portal de transparência do Estado de Alagoas. Em votação ao veto do artigo 29 do projeto de lei número 429/2017, são encontrados votos de 15 dos senhores deputados, sendo 2 votos sim, 13 votos não. O senhor presidente proclama mantido o veto ao artigo 29 do projeto de lei número 429/2017. Em questão de ordem, o deputado Bruno Toledo solicita a inclusão na pauta dos projetos de lei número 466 e 480/2017. Em questão de ordem, o deputado Galba Novaes associa-se ao pedido de inclusão do projeto de lei número 466/2017. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório declara o seu apoio à inclusão dos projetos de lei 466 e 480/2017. Pela ordem, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior defende a inclusão do projeto de lei número 466/2017 e avalia não está convencido da celeridade do projeto de lei número 480. Pela ordem, o deputado Bruno Toledo solicita que seja dado amplo acesso ao teor do projeto de lei número 480 ao deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Pela ordem, o deputado do Holanda declara apoio à inclusão na pauta do projeto de lei número 466/2017 e presta homenagem aos agentes penitenciários. São discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 68/2017, projeto de lei 41/2015, em redação final. Em segunda discussão, os projetos de lei número 226 e 253/2016.
Em primeira discussão, o projeto de lei número 466/2017 e as indicações número 350 e 365/2017. O projeto de lei número 480/2017 foi adiado por solicitação do senhor deputado Rodrigo Cunha, deferido pelo senhor presidente. Em questão de ordem, o deputado Bruno Toledo solicita que seja convocada uma sessão extraordinária para apreciar, em segunda discussão, o projeto de lei número 466/2017. O senhor presidente submete ao plenário a convocação para a realização de uma sessão extraordinária para apreciar a segunda discussão do projeto de lei 466/2017. Não havendo manifestação em contrário, os senhores deputados ficam convocados à sessão extraordinária. É encerrada a ordem do dia. Passa-se às explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária a fim de apreciar a segunda discussão do projeto de lei número 466/2017 e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na sessão presentes na sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Denis Pereira Medeiros, digitei o texto desta ata e dou fé e assino. Eu, deputado Marcos Madeira, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo contestação, considero aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Indicação 459/2017, autor, deputado Marcos Barbosa, indica a mesa diretora que seja encaminhado apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano no sentido de viabilizar o serviço de drenagem e a pavimentação do conjunto Virgem dos Pobres 1, localizado no bairro do Vegel do Lago. Indicação 460/2017, autor, deputado Marcos Barbosa, indico à mesa diretora que seja encaminhado apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à secretária de Esporte, Lazer e Juventude para que empreendam esforços para a recuperação das quadras de esporte do conjunto Virgem dos Pobres 3, localizado no bairro do Trapiche da Barra. Indicação 461/2017, autor, deputado Marcos Barbosa, indica a mesa diretora que seja encaminhado apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública para que empreendam esforços para a instalação de um Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, no município de Marechal Deodoro. Indicação 462/2017, autor, deputado Marcos Barbosa, apelo ao excelentíssimo governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública para que empreendam esforços para a instalação do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, no município de Barra de São Miguel. Requerimento 1425/2017, autor, deputado Inácio Loyola, justificativa de ausência da sessão do dia 14/9/2017. Requerimento 1426/2017, autor, deputado Edival Gaia, justificativa de ausência das sessões dos dias 23, 24 e 31/8/2017. Requerimento 1427/2017, autor, deputado Ronaldo Medeiros, justificativa de ausência da sessão do dia 13/9/2017. Requerimento 1428/2017, autora, deputada Jó Pereira, justificativa de ausência da sessão do dia 12/9/2017. Requerimento 1429/2017, autora, deputada Jó Pereira, justificativa de ausência da sessão do dia 6/9/2017. Requerimento 1430/2017, autor, deputado Ricardo Nezinho, requer à mesa de forma regimental que seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal e à Câmara de Vereadores da cidade de Cacimbinhas moção de congratulações pela passagem dos seus 59 anos de emancipação política no dia 19/9. Requerimento 1431/2017, autor, deputado Ricardo Nezinho, requer à mesa de forma regimental que seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal e à Câmara de Vereadores da cidade de Coité do Noia
moção de congratulações pela passagem dos seus 54 anos de emancipação política, a ser comemorado no dia 21/9. É o que consta, senhor presidente. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Bruno Toledo. Isnaldinho. Presidente, com a compreensão do deputado Bruno Toledo, apenas pela ordem, como acreditamos que é remota a chance de ter um quórum para a ordem do dia, eu gostaria de fazer um requerimento à Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia da sessão que hora ocorre, né? Se houver quórum será apreciada, se não, acredito eu que essa ordem do dia será transferida para a próxima terça-feira, um projeto de lei de autoria do Ministério Público, que nós votamos, salvo meu engano, ontem o parecer de minha relatoria, onde transforma 2 cargos de promotores substitutos para a primeira entrância, para que se essa for a informação, a assessoria pode precisar melhor, para que, quando estiver apto a ser incluído na ordem do dia, que possamos apreciá-lo. Apenas essa observação, agradecendo a compreensão do deputado Bruno Toledo. Quero crer que não haverá coeficiente suficiente para a gente apreciar nenhuma matéria, não. Mas será levada em conta a vossa reivindicação e na próxima terça-feira nós teremos quórum, com certeza, para apreciar a vossa matéria, a matéria do vosso interesse. Por favor, deputado Bruno. Senhor presidente, senhores deputados, deputada João Pereira, saudação muito especial a todos os funcionários do Poder Legislativo, todos que nos acompanham através das redes sociais e da TV Assembleia. Senhor presidente, na chamada mentalidade revolucionária esquerdista, o uso de xingamentos dissociados de seus significados e a inversão dos fatos para subverter a realidade e a prática constante, como já mostra o escritor George Orwell nas distopias da Revolução dos Bichos em 1984, ou até mesmo a máxima de Lenin ao afirmar: acuse-os do que você é por esta razão que não me espanta que, mais uma vez, eu venha a ser atacado por pedir o cumprimento de uma lei que foi amplamente debatida e aprovada na Casa de Tavares Baixos dentro dos trâmites democráticos. Para a esquerda revolucionária, parece incomodar demais que exista um deputado estadual em Alagoas que não reze sobre sua cartilha. Pois é, ele existe e não teme o debate. Seguirei defendendo as minhas convicções que não estão à venda nem em negociação. Mas, como mostra a história, esquerdismo e democracia não combinam. Quanto mais radical for a esquerda revolucionária, menos há de combinar. O comunismo e seus milhões de mortos provam isso. E em graus avançados de vermelhidão, a capacidade cognitiva do sujeito é furtada pela ideologização, e ela já não consegue mais distinguir a sua visão embotada de realidade. Ao defender o cumprimento do Plano Estadual de Educação na Casa de Tavares Baixos, eu sequer entrei no mérito da ideologia de gênero, mesmo sendo por direito, pois a democracia me garante isso, o contrário a ela. Apenas frisei, e quem quiser que consulte os documentos, que o artigo 12 presente nesse plano já legislado proíbe que o tema seja imposto nas salas de aula. E ainda é mais grave quando conta com a aprovação da Secretaria Estadual de Educação. O que o professor em questão fez foi descumprir a lei. De forma calma e lógica, pontuei que quem descumpre a lei está sujeito às sanções presentes no diploma legal. É assim que funciona a democracia. No jornal Gazeta de hoje, o professor Daniel Macedo se manifesta. Segundo o professor, teme a própria vida, afirma que vem sofrendo ameaças
através das redes sociais. Mas o professor diz também no texto que já sofria devido a uma reportagem publicada em um jornal do Paraná, dito pelo professor. O meu discurso jamais foi de ódio, senhor presidente, isso não faz parte da minha trajetória. Se há alguma ameaça ao professor, isso precisa ser claramente combatido. Nós não podemos admitir, no Estado democrático de direito, que ideias tenham, por consequência, tentativas desta forma de persuasão. Isso não partiu de mim e jamais partiria. Fica meu repúdio caso verdadeiramente o professor tenha sofrido qualquer tipo de ameaça. O professor, na sua fala, algo muito grave, abre aspas, um discurso de tolerância e de ódio. Em momento algum, tanto eu quanto a escola sabíamos que o Plano Estadual de Educação nós não podíamos trabalhar a questão de gênero. O mais grave aqui, senhor presidente, além das acusações que faz a mim, é que o professor claramente diz que não tem conhecimento do Plano Estadual de Educação. Vou repetir. Tanto eu quanto a escola não sabíamos que no Plano Estadual de Educação poderíamos trabalhar a questão de gênero, não poderíamos trabalhar a questão de gênero. É isso que o professor fala. Mas o professor, na ausência de argumento, não consegue sequer separar o que é o mérito de uma questão de formalidade da lei. Se não existisse o artigo 12, eu continuaria sendo democraticamente a ideologia de gênero, contrário à ideologia de gênero. Mas não poderia fazer nada a não ser respeitar a decisão da maioria e seguir debatendo o mérito na esperança de fazer entender a população que se trata de mais um mecanismo revolucionário para subverter comportamentos e não de algo para combater o preconceito. No mérito, eu defendo que se combata o preconceito e vivo frisando que o ser humano tem que ser respeitado simplesmente por ser humano. Tanto foi assim que foi um dos deputados a abraçar o Fala Educação, por entender que ali, sim, há um projeto de cidadania verdadeira, de promoção do respeito, da liberdade do aprender, do aceitar as diferenças e por aí vai. Qual a diferença? Projetos sérios não precisam se utilizar de crianças e adolescentes como se estes estivessem em um laboratório revolucionário para que meninos se vistam de meninas ou vice-versa. É possível ensinar a respeitar o outro, que deve sempre ser pregado, mantendo justamente o respeito pela individualidade de cada aluno e seus familiares, que são fundamentais no processo educacional, pois não cabe à escola a educação da moralidade. A escola auxilia no processo educacional. Mas o senhor professor é incapaz de entender isso e me acusa do discurso de ódio. O que fiz foi pontuar que ele descumpriu, com o apoio da pasta de educação, o plano estadual e promoveu em sala de aula o que não poderia. Se ele foi ameaçado por alguém, não foi por mim. Sou contra a violência, sou contra ameaças e acho que um bom debate se trava no campo das ideias e com respeito aos fatos. E o que pontuei aqui são fatos. O professor descumpriu o artigo 12 do Plano Estadual de Educação e é passivo de ser punido por isso. E o que ocorre com quem descumpre as leis. E eu, hora nenhuma, senhor presidente, avoquei poder de polícia. Eu falei, está nos anais da casa, que o que ele precisa ser punido é pela comissão disciplinar, uma punição ética. E essa comissão disciplinar é formada por professores. A formação da comissão disciplinar é por professores. Se equivoca mais uma vez. E aí, senhor presidente, tive também acesso ao jornal Tribuna Independente, que em sua capa, uma capa que ocupa um grande espaço no jornal, me acusa de ser fascista e de apoiar a ditadura.
Sinteal chama de fascista deputado que pediu punição para professor. Está aqui a capa da tribuna. Na fala, senhor presidente, do secretário de comunicação do sindicato, chama Lucas Soares, ele fala que minha fala é típica de fascismo e da ditadura. Que isso não é função de deputado. É função de deputado, é função da verdadeira da Secretaria da Educação fiscalizar a questão. Como se o Poder Legislativo não tivesse entre suas prerrogativas o poder de fiscalização. Quanto ao Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o espanto é que em manchete do jornal Tribuna me acusa de fascista. Processarei a direção do sindicato. Agora, o que mais me espanta é uma entidade formada por professores utilizar o termo fascista como um mero xingamento, sem conseguir compreender que é o conceito referente a um regime político que em tudo se dissocia do que eu defendo. É burrice do sindicato ou má fé? Ou são os dois? Eu defendo redução do Estado, maior liberdade econômica individual, menos presença do poder coercitivo do Estado para cima do indivíduo, para que ele possa compreender a sua própria vida e assim ser livre, desde que não interfira na liberdade do outro. Com a liberdade, as escolhas pessoais, e com as escolhas pessoais, as ações, reações e responsabilidades. Isto, por óbvio, é o contrário do fascismo, que nas palavras de Benito Mussolini, ditador italiano e pai do fascismo, que é a presença do Estado em tudo. Tudo pelo Estado, para o Estado e com o Estado. É o oposto do que eu penso. Atribuir a alguém tal xingamento é crime, pois é a tentativa nefasta, vigarista e desonesta intelectualmente de associar uma pessoa aos crimes de um regime que ele repudia. Pois eu repudio o fascismo, o nazismo e o comunismo, pois sou capaz de repudiar qualquer regime ditatorial que vise roubar o homem sua liberdade. Minha posição, portanto, é diferente das dupla moral esquerdista, que é capaz de criticar uma ditadura X, mas morrer abraçado com Lênin, Stalin, Fidel Castro e outros ditadores preferidos, responsáveis por mais de 100 milhões de mortos juntos. O que o Sinteal faz é promover o vitimismo ao subverter os fatos, sem sequer buscar compreender, pois não é do interesse da instituição que apenas cobrei que se cumprisse o Plano Estadual de Educação. O Sinteal acredita que professores estão acima das leis e podem fazer o que bem entendem em sala de aula com nossas crianças e que a sociedade não pode reclamar? Se reclamar é fascista, pois só o Sinteal é detentor da verdade? Pois bem, o diretor que me chamou de fascista, o senhor Lucas Soares, ele será processado. Terá a oportunidade de provar na justiça que sou fascista e que defendi ditadura, quando o que fiz foi o contrário, defender um diploma legal aprovado por vias democráticas, que é esta casa, e assim defender a liberdade dos pais e mães de educarem moralmente seus filhos como bem entendem. Se alguns pensam que me calarei diante de mentalidades revolucionárias que adoram xingar os outros, estão enganados. Não rezo nas cartilhas da esquerda, serei incansável, não irão me intimidar, senhor presidente. Só que teve um fato interessante na matéria da tribuna. O senhor Lucas Soares, que diz, abre aspas, se ele quisesse construir um diálogo, teria provocado a Secretaria de Educação, o Fórum de Educação e reuniria o Conselho Estadual de Educação. Pois bem, eu vou seguir o conselho do senhor Lucas Soares. Eu vou provocar sim. Então, senhor presidente, eu quero aqui assumir o compromisso com a sociedade, que irei, na próxima terça-feira, protocolar um requerimento convocando para esta casa o senhor secretário de Educação, a diretora da escola de São José da Tapera e o professor envolvido no projeto,
para que eles venham a esta casa e prestar esclarecimento sobre o tema. Farei isso. E aí o Conselho de Educação, obviamente será uma convocação e a sessão é pública, o Conselho de Educação poderá vir a esta casa e terá um confronto de ideias. Não pense que vamos montar aqui um cenário que apenas uma ideia, um ideológico, seja colocado. Nós vamos ter um debate aqui justo. Então, vou seguir sim essa recomendação. A provocação irá ocorrer e eu espero que meus pares entendam a oportunidade de ter nesta casa um momento de debate. Senhor presidente, com muita honra eu concedo uma parte ao deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Deputado Bruno Toledo, na oportunidade que Vossa Excelência trouxe à tona o fato que, por um novo fato, volta e é recorrente na tribuna da Assembleia, eu não tive a oportunidade de apartar a Vossa Excelência. Mas acho que deveremos sempre tratar esse tema com muita serenidade e com pouco assodamento. Quero acreditar que a posição de um diretor ou um membro do diretório, da diretoria do Sinteal, como Vossa Excelência aí falou, taxando Vossa Excelência como fascista, isso não retrate, quero muito acreditar, não retrate um posicionamento de um sindicato de tanta importância como é o Sinteal, sem dúvida nenhuma, um dos protagonistas entre os sindicatos existentes, em nosso estado. Em primeiro lugar, isso porque, se for um posicionamento deste sindicato, isso é uma grande injustiça, merece todo o nosso repúdio, que sem jogar confetes, tratamos, eu, Vossa Excelência, e os deputados aqui dessa Assembleia, sempre com muita democracia, qualquer que seja o assunto. Mas volto a falar da delicadeza do assunto, porque envolve muita coisa. Quando trata de sexualidade, de várias questões que são abordadas em torno dela, não podemos tratar apenas na questão de gênero. É muito mais amplo o debate. Então, Vossa Excelência, via a tribuna para cobrar que qualquer que seja a lei existente seja cumprida, isso é muito natural, embora o tema, na minha opinião, seja muito mais amplo. O fato pontual lá de São José da Tapera, permita aqui falar talvez com mais propriedade sobre o assunto, porque é uma cidade localizada na região em que resido, aonde vivi toda a minha vida, e talvez tenha uma aproximação maior com aquela comunidade do que Vossa Excelência, como naturalmente Vossa Excelência tem em Cajueiro, Capela, em todo o Vale do Paraíba. Então, eu ouvi algumas pessoas, eu recebi alguns telefonemas, não do professor Daniel, mas de outros professores, de algumas pessoas da comunidade, aonde eles me relataram, inclusive me convidaram mais cedo, tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência rapidamente por telefone, e me relataram que esse cidadão é um bom profissional, é um educador reconhecido lá na região, inclusive a comunidade da escola, a comunidade educacional, pais, alunos, todos me fizeram convite para estar lá presente. Acho que é importante que a gente receba tanto eles como como o Conselho da Educação, Secretaria da Educação, qualquer órgão para debater esse assunto que sempre será recorrente. Porque você veja, a gente vive num país que, pelo grau negativo da nossa educação, pelo alto grau de miserabilidade ou de pobreza que vivemos, nós temos dos índices de abusos infantis maiores do mundo, principalmente nas nações emergentes ou mais desenvolvidas, excluindo ali a África e tal. Então, isso também é fruto da falta do debate.
Não estou falando aqui da questão de gênero, mas sim aquele debate que envolve a sexualidade em toda a sociedade, seja ela na nossa residência, em família, na escola, nas redes sociais, no grande mundo da internet, que esse é quem realmente hoje oferece as maiores informações. Então, assim, eu acho que nós poderíamos, e sugiro a Vossa Excelência, que a gente trate esse assunto pontual, com muita serenidade, para ouvir. Se houve equívoco legal, que seja discutido, mostrado, corrigido, porque é mais do que natural que qualquer simples profissional que esteja lá no recanto do sertão de Alagoas, numa pequena cidade, né, de nosso estado, de qualquer região, sinta-se pelo menos temeroso quando o debate aflora e vem com tanta força, pontualmente, diretamente a ele, num parlamento que é tão forte. E um dos três poderes que é responsável, que são responsáveis, um dos poderes que é responsável, no caso desse poder, pela harmonia, pela independência e pela segurança social. Portanto, eu acho que esse debate é recorrente, ele não, é muito difícil ele ser controlado por lei, eu entendo isso. Eu defendo, ao contrário de Vossa Excelência, de alguns deputados aqui, como expressou naquele outro dia, acho que o deputado Chico Tenório, me desculpe por estar me alongando um pouco no meu parte, não sei se o deputado Antônio Albuquerque, eu tenho uma visão que esse debate tem que ser mais aberto, mais amplo, porque eu acho que enriquece a sociedade e faz com que os seres humanos cresçam com muito mais consciência. Mas sim, também acredito e posso ser convencido que existem alguns limites. Né? Alguns limites, inclusive essa semana teve um debate horrível lá na Câmara Federal, acho que alguns tiveram a oportunidade de assistir, viralizou aí entre 2, 3 deputados, por causa de uma exposição de arte lá no Sul, patrocinado por um grande banco, né, que aí tem que realmente, deputado Bruno, estabelecer alguns limites. Mas, para concluir o meu aparte, para que Vossa Excelência, a gente, tenha muita sensibilidade no debate e entenda, embora eu reconheça todos os motivos do brilhante discurso que Vossa Excelência faz, com dados históricos, com muita eloquência, como lhe é natural, mas que é injusto os ataques sofridos por Vossa Excelência, por parte da imprensa ou por algumas pessoas, né, que procuraram a imprensa, mas que a gente tenha sensibilidade e olhe que lá na ponta existem profissionais que têm um entendimento, como educadores, têm um pensamento talvez mais aberto do que Vossa Excelência e se sintam talvez na balança da influência, do poder, um pouco em desvantagem, com menos musculatura e se sintam de alguma forma ameaçados, não por Vossa Excelência, mas que tenham uma penalidade talvez por uma cobrança que passe um pouco da dosagem certa e venha a prejudicar essas pessoas como profissionais de educação que com defeitos e qualidades, em grandes adversidades, em nosso Estado e nosso Brasil, enfrenta para proporcionar ao povo que menos tem condição uma educação pública dentro dos limites que eles podem oferecer o máximo possível de qualidade. Apenas para fazer essa ponderação e deixar assim muito claro o meu posicionamento sobre o tema. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência acatar esse aparte um pouco mais longo, talvez, do que o permitido pelo regimento. Muito obrigado. Agradeço, deputado Rinaldo Bulhões. Vossa Excelência sabe do respeito que lhe tenho, da forma equilibrada que divergimos em alguns momentos, respeitando essa divergência, que é salutar. O que não pode é fugir do respeito, que sempre foi mútuo. Eu queria fazer uma reflexão com Vossa Excelência aqui de sua fala, que entra tanto no mérito, como comenta também o fato em si que gerou essa polêmica. Entra no mérito da ideologia de gênero e fala também do fato.
Primeiro, eu também não conheço o professor. Eu não conheço o professor. Não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. Não conheço. Não é essa a linha. Mas, deputado Isnaldo, imagine o precedente que se abre se a gente admitir que se é natural não respeitar o legislado. O Plano Estadual de Educação foi amplamente debatido. A deputada Jó Pereira deve ter feito pelo menos umas 10 audiências. Me corrija se eu estiver errado. A deputada Jó, junto com a Comissão de Educação, se dedicaram ao plano. Foi algo trabalhado, discutido. E aí, foi superado esse tema. O artigo 12, e olha, eu quero... É engraçado. A matéria que trata da minha fala diz que, segundo o deputado Bruno, o Plano Estadual de Educação teria sido desrespeitado. Como se o artigo 12 fosse subliminar. Como se o artigo 12 fosse de difícil compreensão. Eu li o artigo 12 aqui. Ele é muito claro. Não deixa dúvidas sobre sua interpretação. E o que eu entrei na questão aqui, deputado Isnaldo, não foi nem no mérito, porque isso já é assunto vencido. Eu estou entrando aqui no fato de uma instituição pública, uma escola estadual, desconhecer o plano estadual ou simplesmente ignorá-lo por achar que não vale nada. E o que nós fizemos aqui foi o quê? Não vale nada? Esse foi o meu raciocínio. Do mérito, com relação ao mérito da ideologia de gênero, eu tenho divergências enormes. Não acho que o respeito à diversidade, ao diferente, se é trabalhado e combatido vestindo menino de menina ou vice-versa. Eu não acho que esta é a forma de combater o preconceito. Não entendo esta forma de combater o preconceito. Mas a minha defesa aqui na Assembleia, nessa semana, acho que na terça-feira, não entrou no mérito, porque esse é assunto vencido. O que eu defendi aqui, o que eu cobrei aqui, é que nós não podemos admitir que algo que esta casa deliberou seja simplesmente desrespeitado. E aí eu tenho certeza que com sua experiência nós iremos também convergir nesse ponto. Então, o ataque que sofri, desproporcional, injusto, como também Vossa Excelência concorda, não foi ao mérito da questão, foi o combate que fiz, que se seja respeitado o que é legislado. Que democracia é essa? Que forma de enxergar a democracia é essa que alguém que defende que simplesmente seja respeitado o que é legislado sofre tamanha agressão? Então, espero que o bom debate tenha sido discutido, que tenha respondido a Vossa Excelência. Quero também, com muita honra, ouvir o deputado Sérgio Toledo. Agradeço, deputado Bruno. Eu pedi justamente essa parte a Vossa Excelência para entrar no debate que Vossa Excelência trouxe na tarde de hoje. E, antes de debater com Vossa Excelência, inclusive parabenizar o deputado Isnaldo pela forma como conduziu o deputado. E eu acho que é isso que é o parlamento. A gente tem, cada um tem a sua posição, né? Cada um tem a sua... E todos aqui, um respeitando o outro, um respeitando as suas ideologias, né? Enfim, tudo o que tem. E Vossa Excelência colocou muito bem, o professor, a forma, a escola, o que está acontecendo justamente com todo esse episódio que tem. Mal entendido de um lado, mal entendido do outro, e muitas vezes pela emoção se coloca posições que não deveria estar sendo colocada na mídia, para justamente distorcer aquilo que foi debatido aqui. E eu lembro muito bem, deputado Bruno, que Vossa Excelência colocou com muita propriedade. Vossa Excelência colocou que estaria ali cobrando o cumprimento da legislação votada por esta casa, sancionada pelo governo, e me parece até houve veto sobre esse artigo, e a Assembleia derrubou o veto.
e que isso é natural, faz parte do parlamento, faz parte da vida política, tanto do executivo, do legislativo, e as ações que vai para o judiciário, são os 3 poderes que têm que exercer o seu papel. Mas, voltando, deputado Bruno, eu quero solidarizar com Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, tanto no seu pronunciamento de ontem, como tem no pronunciamento de hoje, de que tem que ser respeitado aquilo que se vota na Assembleia Legislativa e que tem que ser implantado nas escolas. A falta de conhecimento do professor não justifica a atitude dele. Se ele não tem conhecimento, ele tem que procurar alguém que possa orientá-lo, ou precisa ter isso. Os próprios órgãos de classe, os órgãos que tem, inclusive da própria secretaria, ela tem que dar esse suporte necessário, mesmo que ele tenha feito sem ter conhecimento do que não poderia realizar aquele ato no colégio, que ele deveria ter feito era ter pedido desculpa. Ter pedido, inclusive, aos pais das crianças que estavam ali, e dizer que não faria mais e fez por falta de conhecimento. Esse deveria ser o comportamento. Atacar Vossa Excelência, eu acho que foi infeliz demais. E todos aqueles que atacaram Vossa Excelência foi de uma infelicidade muito grande, porque Vossa Excelência não atacou de maneira nenhuma nenhum sindicato, nenhum professor, pediu o cumprimento da legislação. Então, eu também senti desrespeitado também na minha posição como parlamentar, porque eu votei para a implantação do artigo que foi votado por essa casa. Eu defendi aquele artigo. Então, ora, se a gente tem a posição, eu acho que tenho que defender aquela posição. Não é? Eu não vou aqui elogiar a atitude do professor por ser professor, pelo sindicato por ser sindicato, ou por ser isso ou aquilo. Eu acho que, como Vossa Excelência colocou, acho que cada um tem a sua posição e tem que defendê-la. E é isso que eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que esses ataques que porventura aconteceram, eu acho que também foi por falta de informação. Eu não acredito que nem o Sinteal, nem os professores, nem talvez a informação que chegou foi de que Vossa Excelência tivesse tomado uma posição diferente de que Vossa Excelência tomou aqui em plenário. Vossa Excelência cobrou uma justificativa de como está acontecendo ali. E como Vossa Excelência mesmo disse, um professor não pode, de maneira nenhuma, dizer que não conhece o Plano Estadual de Educação, porque ele está no meio, né, e tem a orientação, tem os seus diretores, tem o seu sindicato, tem tudo que possa orientar. O que não pode, deputado, é querer impor uma situação violando, inclusive, o que disposto da legislação. Isso aqui não pode, isso aqui não pode aceitar uma situação dessa. E a questão, como disse Vossa Excelência, como disse o deputado Isnaldo, cada um tem as suas convicções, cada uma tem as suas posições, cada pessoa tem o seu posicionamento. Eu tenho o meu, Vossa Excelência tem o seu e outros também. E a divergência é salutar, que a gente tem que defender e aquilo que tiver maioria é que tem o número suficiente para aprovar as legislações. Tem. Agora, uma vez implantada, sancionada ou derrubado o veto, que como foi o caso, e tornar lei aquele artigo, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Porque senão a gente não vive numa democracia, a gente não vive num país que vai virar uma anarquia, que ninguém quer cumprir a lei, ninguém quer obedecer aquilo que é votado, e sim à vontade política. Eu, agora há pouco, deputado, eu estava vendo uma reportagem aqui, até do senador Magno Malta, que ele postou aqui nas redes sociais, dizendo que o Banco Santander
ele contratou aquele deputado, se não me falha a memória, se não for, eu retiro, e já digo, que eu não tenho certeza, eu já digo que retiro a minha posição, se não foi ele que fez esse projeto lá de divulgação, lá no Banco Santander. E lá tinha pessoas, são quadros pintados, né? E os seres humanos fazendo sexo com animais, fazendo sexo com outras pessoas, enfim, uma coisa meio que choca para quem tem uma criação do qual tenho certeza que todos aqui tiveram na sua vida. E pela reportagem aqui, diz aqui do senador, que com essa divulgação que foi dita e o repúdio que teve, o Banco Santander perdeu 100 mil contas. 100 mil contas. E isso é uma prova que o povo brasileiro também tem a sua posição, né? Para você ter a perda de 100 mil contas apenas em um único banco, deputado Léo, não é 100 contas, não é 2 contas, 3 contas, 3 pessoas, gato pingado, não. São pessoas que têm famílias, tem pessoas que têm a sua religião, tem pessoas que têm a sua vida voltada e a sua educação voltada para não para essa situação que hoje querem implantar no Brasil. E é isso que a gente defende. Eu defendo muito a família, eu respeito a opinião, não tenho problema nenhum de sentar numa mesa, num escritório, enfim, num restaurante, num órgão público, privado, quem quer que seja, que tenha a sua ideologia, se tem as suas preferências sexuais diferente da minha, eu não tenho problema nenhum. Eu respeito aquelas pessoas que têm. Agora, eu também não agrido a essas pessoas, mas também eu não gostaria de ser agredido por elas, porque eu tenho a minha posição. Então, esse respeito mútuo tem que existir para que a gente possa construir a nossa sociedade. E lá na frente, se a sociedade, o povo brasileiro, for para uma outra tendência que não é a de hoje, for para uma outra tendência, eu vou respeitar. E como respeito todos aqueles que não têm a convicção, que não têm a sua formação religiosa, se não tem a sua religião sexual, enfim, o que tiver, eu respeito todos eles como ser humano e que eu respeito a todos que tenham as suas posições. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência, prestar minha solidariedade pelos ataques que Vossa Excelência colocou, porque a gente tem que ter a democracia no nosso país e saber ouvir e saber dizer o que a gente sente, o que a gente pode, nas nossas opiniões. Se a gente não tiver essa liberdade, deputado, aí a gente vai virar uma ditadura. E a ditadura a gente não quer implantar no nosso Brasil, nós queremos a democracia, a liberdade, e aqui a gente possa expor tudo aquilo que a gente possa querer para o nosso país, para a nossa família principalmente. Muito obrigado, deputado, e parabéns. Obrigado, deputado Sérgio Toledo. De verdade, deputado, eu sou, assim, uma pessoa de paz, eu sou avesso à violência, repudio qualquer tipo de violência. O engraçado é que, assim como o professor, que deve ter sofrido alguns repúdios em redes sociais, eu também sofri. Algumas pessoas que pensam diferente de mim vão nas redes sociais e se manifestam. O que não pode é ter falta de respeito ou partir para a violência. Mas a divergência acontece. A diferença, deputado Sérgio Toledo, é que pseudos maiorias, que na verdade são pessoas que apenas têm o poder de se articular, é que querem impor a sua forma de pensar. Eu falo aqui, deputado Sérgio, tenho certeza, tenho convicção, em nome da maioria. Essas teorias revolucionárias, que não têm base científica alguma, de introduzir conceitos sexuais na formação de crianças, que não tem base
base científica nenhuma, são formados por pessoas que não representam a totalidade da maioria da população. A maioria da população tem um conceito familiar formado, composto. Questões de gênero são tratadas não pelo público. Isso são questões no privado. O que nós repudiamos aqui são inserções de temas como esse nas escolas. Ora, será que isso é os ismos que ele fala? Será que proteger o ambiente escolar, você pode ser fascista, nazista, comunista? Quer dizer, isso é uma ditadura da forma de agir, de pensar. Então, o que nós defendemos é a liberdade, é o papel da família no processo educacional, e a voz aqui, deputado Sérgio, é da maioria da população que, lamentavelmente, não se organiza, apenas isso, que não tem o poder de ter um sindicato, como bem disse o deputado Isnaldo Bulhões. Quem repudia essa nossa defesa é um dos sindicatos que realmente são bem representativos, como disse o deputado Isnaldo Bulhões, que tem voz de ir na imprensa e publicar na primeira página, em letras garrafais, um título como esse, que um deputado, por defender que temas como esse não sejam tratados nas escolas, é fascista e defende a ditadura. Eu quero ver se uma mãe de família tem a força de articulação de publicar uma matéria dessa assim no jornal da primeira página. Não tem. Só quem tem é o sindicato. Aí realmente nós precisamos ter uma voz divergente que saia da zona de conforto, assim como Vossa Excelência sai da zona de conforto e enfrenta tudo isso. Enfrenta essa ditadura que está querendo ser colocada, que está querendo ser imposta no Brasil. Então, parabéns, eu sei da atuação de Vossa Excelência, acompanho a atuação em defesa da família, no papel da família no processo da educação, e isso realmente é motivo louvável. Vossa Excelência dignifica, tenho certeza absoluta, o povo alagoano. Com muita honra, eu gostaria também, senhor presidente, de ouvir da parte do deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputado Bruno, pelo conceder a parte. E queria tocar em um assunto que, na verdade, ainda não foi tocado, tanto na fala do deputado Sérgio, quanto na fala do deputado Isnaldinho. A lei está posta, ponto. Foi aprovada, não é assim, deputado Bruno? E o professor infringiu, ponto. Dizendo que não conhecia. Bom, primeiro fato, a Secretaria Estadual de Saúde não deu a devida educação, a devida publicidade no processo. Vamos começar por aí, se é verdade o que ele diz. Segundo, que a gente deveria arrancar os microfones dessa casa, porque nós fomos para um sisal, recebemos uma rebodosa de lá para cá, dizendo que não somos competentes para nada. Nós somos malfeitores e nós somos proibidos de entrar num sisal. Vossa Excelência pega o microfone, reclama, fala, defende seu ponto de vista, que concorda em gênero, número e grau, que o professor, que ninguém disse, nem Vossa Excelência disse que ele é um mau professor, era um bom professor, era um professor mais ou menos, era média 4 no MEC, era média 5, não chegamos a essa discussão. Que ele estava errado porque ele estava fazendo uma coisa contra a lei. Vem de lá para cá, rebodosa de novo, que a gente não é capaz de nada, que a gente não é responsável por nada, que nós não servimos para nada, que essa casa não serve de nada. Então, deputado, a gente poderia propor ao presidente que arrancasse os microfones dessa casa, porque a gente não precisava falar. Eu acho que estão querendo jogar aí uma ditadura democrática, vamos criar um novo nome. Por quê? Dizem que existe democracia, mas não pode falar. Se Vossa Excelência vai ao sisal, é apedrejado, como a casa é apedrejada. Se reclama porque uma lei não está sendo cumprida, que, diga-se de passagem, foi discutida em várias sessões abertas, estão reclamando do mesmo jeito. Então, não sei o que é que a casa serve mais. Dizer que é a casa do povo, para escutar o povo, para falar pelo povo, mas não pode falar. Deputado Sérgio, o que é que a gente vai fazer? Se for só para balançar a cabeça, reclama que a gente não trabalha. Se é para fazer uma coisa, reclama que a gente não pode. Agora o deputado Bruno é fascista. Então, deputado, me solidarizo com Vossa Excelência. Tenho certeza que
em todos os seus discursos, desde 2015 que eu estou por aqui, eu nunca vi nenhum discurso de Vossa Excelência que tenha saído do bom senso e da retidão. Então, isso a gente não pode admitir. Vai acontecer, daqui a pouco todo mundo diz, deputado não tem direito mais de falar. Então, tenha certeza que conte com esse deputado, conte com minha opinião, com minha gratidão, porque a gente precisa sim, a família brasileira precisa ser defendida, como o deputado Sérgio falou muito bem. Tenho certeza que a maioria está sendo bem representada e conte conosco para que a gente possa fazer. E de certa forma, presidente, se puder depois, desliga o nosso microfone, porque desse jeito a gente não pode mais falar. Muito obrigado, deputado Bruno. Agradeço, deputado Léo Loureiro. De verdade, deputado, a nossa oportunidade de falar aqui na tribuna, senhor presidente, e a nossa imunidade nas palavras, isso precisa ser reconhecido. Mas eu quero dizer que o deputado não é um ser superior. Deputado não é um ser superior, não é alguém melhor do que outro qualquer. Nós estamos exercendo uma função e muito em breve deixaremos de exercê-la. Mas também professor não é um ser superior. Então, como também os sindicalistas não são seres superiores. Então, eu só quero dizer que o Sinteal, o representante, o secretário de comunicação do Sinteal, o senhor Lucas Soares, e toda a diretoria do Sinteal terá a oportunidade judicialmente de discutir comigo, porque, volto a frisar, essas acusações a mim serão judicializadas. Mas, deputado Léo, com uma boa ironia utilizada por Vossa Excelência, eu quero reconhecer aqui que não vai precisar desligar os microfones, porque eu me orgulho profundamente dessa legislatura. Quero aqui reconhecer o papel de Vossa Excelência, o papel do deputado Sérgio Toledo, o papel da deputada Jó Pereira, que, da mesma forma, havendo divergências, que obviamente temos, mas é uma deputada atuante que reconheço a sua forma correta de pensar, que não utiliza de subterfúgios na defesa do que pensa. Em nome dos três que citei aqui, eu quero reconhecer que essa legislatura está reerguendo o nosso poder legislativo. Quero parabenizar o presidente Luiz Dantas, que é o grande responsável por isso. É papel deste poder, deputado Léo Loureiro, discutir temas que afligem a sociedade. Muitas vezes até, senhor presidente, que não é de nossas prerrogativas, mas nós não podemos nos furtar, omitir. E graças a deputados como os senhores, como a senhora deputada Jó Pereira e como demais deputados que estão aqui, este poder vem se erguendo sim. Esse poder começa a entrar nos temas do nosso cotidiano, deputado Léo, como há muito tempo eu não via. Então, é nosso papel, é nosso dever fazer com que o nosso poder, senhor presidente, passe a exercer cada vez mais o seu papel perante a sociedade. Então, nós não podemos nos furtar e nós não podemos aceitar. Senhor presidente, nós não podemos aceitar agressões a membros desse poder, da forma que foi e vem sendo em alguns momentos, seja na Uncisal, como disse o deputado Léo Loureiro, seja agora nesse caso. Nós não podemos aceitar esse tipo de ataque, senhor presidente, quando nós estamos exercendo apenas o que manda as nossas prerrogativas. Então agradeço e tenho certeza, deputado Léo Loureiro, que o Poder Legislativo vem sim numa crescente, numa melhora, graças a todos nós que estamos aqui debatendo temas para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Bruno, parabéns. Quero, como presidente do Poder Legislativo, me solidarizar com Vossa Excelência. Eu entendo a sua preocupação e a importância da situação. Vá em frente. A causa merece que Vossa Excelência não abra mão das suas prerrogativas. Siga em frente. Tenho certeza que você foi agredido na sua hombridade, no desempenho da sua função.
e cabe uma providência, portanto, siga em frente e conte conosco. Estou solidário com os demais companheiros na sua causa. E não havendo mais oradores inscritos, não havendo também quórum para deliberar, eu encerro a presente sessão, convidando a todos os deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira em horário regimental. Obrigado a todos pela presença.